Já percebeu que quando Jesus olha para uma criança, ele não vê distração, não vê barulho, não vê interrupção? Sabe o que ele vê? Prioridade. Isso mesmo, ele vê reino, ele vê o próprio coração de Deus pulsando ali. E o mais surpreendente é que enquanto muitos tentavam afastar as crianças de perto dele, Jesus fez exatamente o contrário. Ele as chamou para si. E esse detalhe muda tudo sobre como nós entendemos o ministério infantil. E hoje eu quero te mostrar pela palavra por que discipular criança não é um ministério secundário, mas uma das prioridades mais claras do coração de Deus. Então, bora pro vídeo. Olá, meus queridos professores, líderes e voluntários do Ministério Infantil. Aqui é a Roseli, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre um dos momentos mais fortes da vida de Jesus. Também iremos entender porque cada aula, cada história visual, cada minuto que você investe no reino faz parte da missão central do próprio Cristo. Então se prepare, porque o que você faz importa muito mais do que você imagina. Quando lemos Marcos no capítulo 10, do versículo 13 ao 16, somos convidados a enxergar o coração de Deus de uma forma absolutamente clara e incontornável. O texto diz que algumas pessoas estavam trazendo crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Não era uma repreensão pequena. Os discípulos estavam literalmente tentando impedir que aquelas crianças se aproximassem de Cristo, como se fossem distrações, como se não fosse importante o suficiente, como se não fosse hora de cuidar daquelas crianças. Mas então o texto faz um contraste poderoso. A Bíblia diz que Jesus se indignou. Essa é uma palavra forte. Jesus não só discordou do que os discípulos fizeram, ele também se indignou. Ele se opôs firmemente, porque aquilo feria um valor profundo do seu reino. E então ele declara: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqui está o ponto central. Jesus não tratou a criança como uma interrupção, mas como uma prioridade. Ele não viu crianças como um barulho no meio da obra. Ele não as enxergou como um fardo, um problema ou uma distração. Pelo contrário, ele as colocou no centro do reino como referência. Quando Jesus pega aquelas crianças nos braços e as abençoa uma a uma, ele está dizendo ao mundo inteiro: discipular crianças não é um detalhe, é parte essencial da minha missão. O que Marcos 10 nos revela é que discipular crianças está no coração de Deus. Não é um ministério periférico, não é uma tarefa secundária, não é algo superficial, não é apenas uma ajuda enquanto os adultos fazem o que é importante, nada disso. Pelo contrário, é prioridade, é central, é reino puro, é parte do propósito eterno de Deus. Quando Jesus diz não as impeçam, ele está declarando que qualquer obstáculo colocado entre uma criança e a presença dele é um ataque direto ao seu interesse, ao seu desejo, ao seu coração. Agora pense em você, professor, líder ou voluntário. Pense nas suas aulas, nas suas histórias, nos seus materiais visuais, nas músicas, nas conversas, nas orações. Pense nas mãos pequenas segurando uma Bíblia colorida. Pense nos olhinhos brilhando quando você menciona o nome de Jesus. Pensa nos corações ainda macios, ainda moldáveis, ainda sensíveis à voz de Deus. Você tem ideia do que está acontecendo ali? Quando você serve no ministério infantil, você está se alinhando ao propósito de Deus, alinhando ao coração de Cristo. O mesmo Cristo que se indignou quando tentaram afastar as crianças, o mesmo Cristo que disse: deixem vir a mim os pequeninos, o mesmo Cristo que as acolheu nos braços e as abençoou, é Ele quem te chamou para este ministério. Por isso,
cada aula que você prepara não é mais uma tarefa, é obediência ao Senhor do Reino. Cada história visual que você monta não é apenas criatividade, é discipulado. Cada minuto que você investe, mesmo cansado, mesmo sem reconhecimento, é uma semente plantada no terreno mais fértil que existe, o coração de uma criança. Você não está fazendo um trabalho à parte, você está fazendo a obra do reino de Deus. Você está tocando o que Jesus considera prioridade. Você está ecoando as palavras dele: deixem-me a mim. E quando uma criança se aproxima de Jesus por meio do seu ensino, do seu sorriso, da sua paciência, da sua dedicação, o céu se alegra e o coração de Deus se manifesta. E se enquanto você aprofunda esse chamado, sentir que precisa de direção prática para discipular com excelência, existe um caminho preparado para te ajudar nesta jornada. É por isso que eu desenvolvi o Ministério Infantil com Propósito, um treinamento que aprofunda tudo isso que estamos conversando. Como ensinar com intencionalidade, criar materiais que realmente transformam e conduz crianças para um relacionamento real com Jesus. Se você deseja avançar ainda mais, ele foi feito justamente para líderes como você. Mas o que realmente acontece quando alcançamos primeiro o coração das crianças? Quais são as consequências espirituais, sociais e eternas deste investimento? E por que isso não é apenas sentimento? Há dados que mostram quão estratégico e eficaz é plantar no tempo certo. A semente plantada cedo tem muito mais chance de frutificar. Estudos repetidos mostram que grande parte das decisões religiosas pessoais acontecem na infância e na adolescência. Uma fatia relevante de crentes fez sua primeira decisão antes dos 18 e muito antes dos 13. Isso significa que trabalhar com criança não é pré-evangelismo, é o ponto em que a colheita começa a ser preparada. O alcance dos anos iniciais do indivíduo aumenta a probabilidade de permanência em Cristo. Pesquisas indicam que a probabilidade de alguém fazer uma decisão de fé é muito maior na infância. À medida que as pessoas crescem e chegam à vida adulta, torna-se menos provável fazer essa decisão espontaneamente. Em outras palavras, alcançar uma criança hoje aumenta substancialmente a chance de que ela permaneça na fé, ou que ao menos tenha uma base espiritual sólida para o futuro. O Barna Group, uma organização de pesquisa de mercado americano focada em religião e cultura, em suas pesquisas e levantamentos educacionais, apontam para concentração alta de conversões nas faixas do 4 ao 14 anos e uma queda significativa em idades posteriores. O discipulado infantil protege contra a troca religiosa na juventude. Embora muitas pessoas encontrem ou reafirmem fé na vida adulta, as maiores taxas de troca ou abandono da filiação religiosa da infância ocorre quando não houve formação sólida. Vemos ultimamente que uma parcela considerável de adultos deixou a religião de origem, o que evidencia a necessidade de um discipulado intencional desde cedo para aumentar a retenção e a maturidade cristã. Isso não elimina o desafio da juventude, mas reduz drasticamente a probabilidade de abandono por falta de raízes. Impacto multiplicador. A criança alcançada influencia família e comunidade. Quando uma criança tem o coração tocado, experimenta oração, leitura bíblica, amor cristão em casa e na igreja, frequentemente ela influencia pais, avós e amigos. Dados de comportamentos religiosos mostram que famílias que convivem com crianças ativas na fé tendem a reabrir práticas e conversas espirituais, gerando efeito multiplicador que ultrapassa a sala de aula infantil. Ou seja, discipular crianças é uma estratégia evangelística e restauradora para toda a família. A formação nos anos iniciais modela moralidade, resiliência e vocação. Além da dimensão espiritual, o investimento na infância molda caráter, autocontrole, empatia, compreensão de justiça e vocação para servir.
Crianças discipuladas com histórias bíblicas vivas, práticas de oração e liderança progressiva costumam desenvolver valores que as sustentam na vida adulta. Essas características ajudam a manter a fé viva mesmo diante de pressões culturais. Vamos para uma aplicação prática específica para professores. Como transformar teoria em atitude? Invista nos primeiros encontros como cruciais. Pense em cada primeiro contato como um momento formativo decisivo. Boas-vindas calorosas, rituais simples de oração, canto, palavra bem aplicada e um cuidado especial com vínculos. Pegue o nome, abrace, olhe a criança nos olhos. Conte histórias que façam o coração responder, não apenas memorizar. Use linguagem imaginária, perguntas que provocam reação e pequenos convites à resposta da fé. Uma oração simples, um convite para aceitar Jesus. Histórias transformadas em experiência gera decisão. Demonstre uma fé prática e íntima com Deus, que a criança possa enxergar e imitar. Crianças aprendem pelo exemplo. Professor que ouve, que demonstra arrependimento e que torna o amor de Jesus concreto, plantam raízes que sobrevivem a dúvidas futuras. Crie rotinas de repetição com significado. Repetição sem sentido entedia. Repetição com sentido cria formação. Memórias litúrgicas, oração antes da aula, palavra no final, canções repetidas, constroem identidade espiritual. Invista na família, convide e equipe os pais das crianças. Um discipulado infantil bem-sucedido é colaborativo. Ofereça materiais simples para casa, pequenos roteiros de oração familiar e comunicação regular com os pais para obter progresso espiritual. Monitore, acompanhe e discipule progressivamente. Tenha um plano de acompanhamento. O que a criança aprendeu, como ela age em casa, próximas etapas para o crescimento espiritual dela. Discípulo que não é acompanhado tende a esfriar. Quando você alcança o coração de uma criança, você não está apenas cumprindo uma tarefa educativa, você está participando da estratégia eterna de Deus. As estatísticas confirmam o que a palavra já ensinou. O momento da infância é um terreno altamente fértil, mas os números só brilham quando encontram rostos, mãos, histórias e professores dispostos. Portanto, prossiga com coragem e reverência. Cada sorriso, cada história bem contada, cada oração simples que você oferece hoje pode significar uma vida inteira transformada e um pedaço do reino solidariamente plantado nessa terra. O Senhor honra esse investimento, o céu se regozija e a história da salvação segue adiante através de pequenas mãos que aprenderam a confiar. Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 ao 16, não é apenas uma historinha bonita, é um lembrete poderoso. As crianças sempre foram e sempre serão prioridade para Jesus. E quem ama, ensina e discipula crianças está servindo no centro da vontade de Deus. Que você nunca esqueça, o que você faz no ministério infantil é eterno, é precioso, é reino, é o próprio coração de Deus em movimento. Se você desejar aprofundar ainda mais suas aulas com materiais que ajudam as crianças a enxergar a Bíblia de forma clara e envolvente, eu deixei disponível o link dos recursos visuais em PDF da Visuais Bíblicos, preparados com muito carinho. Eles podem facilitar seu ensino e tornar cada história ainda mais marcante no coração dos pequenos. Quando quiser, é só dar uma olhadinha. O link está na descrição deste vídeo. E se essa mensagem falou com você, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Muito obrigada por estar até aqui comigo. Deus abençoe o seu ministério. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.